Fala galera, rubro-negro sincerão na área, falando do jogo de hoje, dia 25/5/2025, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai lá em São Paulo enfrentar a equipe do Palmeiras, que até então não, ainda líder do campeonato. Diminuímos a vantagem, é verdade, que era de 4 pontos, agora é 1 ponto. No confronto direto, o Flamengo vence o Palmeiras por 2-0 e agora fica a 1 ponto do Palmeiras para tomar essa liderança. Aqui, conforme já é costume, vocês já estão começando a perceber como o canal tem o objetivo de sempre ser sincero, o rubro-negro sincerão. Eu vou abrir para vocês aqui uma situação, cara. Que jogo pavoroso, que jogo horroroso, que jogo tenebroso, horrível. Desde que eu comecei o canal, vou falar aqui agora especificamente do primeiro tempo. O jogo inteiro, mais de 45 dos acréscimos, acho que foi 48 se eu não me engano, 48 minutos, 3 lances. 3 lances num tempo, 48 minutos de um tempo de futebol, 3 lances. Ganhamos o jogo? Ganhamos o jogo. No segundo tempo, o Flamengo até melhorou no segundo tempo, mas longe, muito longe de eu dizer que partida fantástica, que jogo. Não. Desculpe a minha franqueza, a minha sinceridade, mas eu não sou daqueles que o importa é ganhar, não importa como joga, o importa é a vitória, gol até de mão para ganhar. Não, eu não sou assim. Se você estiver esperando isso desse rubro-negro aqui, sincerão, esquece. Nem assiste, nem perca seu tempo. Porque aqui, jogando mal, a mamona vai ser sentada. O Flamengo hoje fez uma partida muito abaixo. Muito abaixo. Eu tenho apenas assim, um destaque que eu posso deixar para o nosso time, que eu acho que vale, é o comportamento defensivo. Sensacional. Mas o comportamento ofensivo, uma bagaça. Jogadores muito abaixo. E isso preocupa, cara. Porque a gente vem oscilando o tempo inteiro. A defesa tem a sua consistência. Nós temos um arqueiro que é fora de série, um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. O Rossi está numa fase esplendorosa. A melhor fase dele do Flamengo disparada desde que ele foi contratado é agora. E o cara tá arrebentando, irmão. O cara tá arrebentando. Mas a gente tem problemas porque o time não consegue ser efetivo. O time tem muito jogador que está muito abaixo e não consegue produzir, não consegue entregar aquilo que a gente entende que eles podem entregar. E é isso. Basicamente é isso. Então, a diferença do primeiro tempo, que o Flamengo não jogou absolutamente nada, é que fala parte do meio de campo à frente. Meio de campo atrás, Rossi e o pessoal do sistema defensivo segurou a onda. Não permitiu, porque o que acontecia? O jogo foi horrível, mas o Palmeiras tentou pressionar o Flamengo, a saída de bola do Flamengo. Coisa que já vem acontecendo às vezes com alguns times, e o Flamengo não tem se saído tão bem. E dessa vez o Flamengo se saiu muito bem. O Flamengo não permitiu, o Palmeiras segurou, teve o pênalti. Duvidoso. Acho que não tem como marcar ali a questão da linha, ficou difícil, ficou para a interpretação do árbitro. Foi o que ele marcou em campo, foi o que ele deixou. Foi lá, o VAR até chamou tal, porque ficou a questão da dúvida, mas ele como não conseguiu solucionar, ter um esclarecimento ali visual, ele preferiu marcar aquilo que ele deu em campo, pênalti para os caras. E o nosso Agostinho Rossi operou um milagre, porque ele defende novamente, dá rebote, e ele se joga na bola e toma uma bola na cara, e essa bola vai para fora. Então Rossi
Rossi é sacanagem, o Rossi é deboche. Então, é isso. Primeiro tempo, um chute do Palmeiras aos 4, sem perigo para fora. 17, o pênalti. O Rossi faz essa grandiosa defesa, duas defesas na verdade. Defendeu o pênalti, deu rebote, se jogou na bola, tirou com a cara, botou a cara para tomar bolada e com o rosto dele ele tira o que seria o gol de abertura do placar do Palmeiras. E aí, meu amigo? Errei. Eu falei 48, não, é 50. 50. Não foi 48 minutos, não. Não foram 48 minutos, foram 50 minutos. Sabe por que eu estou falando isso? Corrigindo? Porque está aqui. 50 minutos. Única oportunidade do Flamengo com finalização do Cebolinha e nada. A única 50 minutos do primeiro tempo. A diferença que eu estava falando, Palmeiras marcou o que deu foi assim o termômetro do jogo. O Palmeiras marcava muito sob pressão, o Flamengo reagiu bem, suportou, mas o Flamengo não fez essa pressão contra o Palmeiras. O ataque do Flamengo não pressionou a defesa do Palmeiras, que se saía muito melhor jogando, né, indo até intermediário do Flamengo. Então o jogo ficou, às vezes o Flamengo chegava na intermediária do Palmeiras, mas não fazia nada. Os caras tomavam a bola com muita facilidade e vinha pro ataque. E ficou o Flamengo tomando calor lá o tempo todo, na nossa intermediária, mas o Palmeiras sem ser objetivo, que é basicamente o normal deles. Que é um time que eu confesso para vocês, eu gosto de futebol, eu sou um cara desportista, gosto de acompanhar jogos, mas o time do Palmeiras não tem prazer nenhum de assistir jogos do Palmeiras, porque não é bonito. É um jogo feio, é aquele jogo pragmático que o cara joga para não perder, ele não joga para ganhar. Então desculpa a minha sinceridade, mas os jogos do Palmeiras são feios de se assistir. São jogos que você não tem prazer olhando pelo futebol, o olhar futebolístico, o olhar plástico. Os jogos do Palmeiras são pavorosos. Tu vê um jogo que o cara tem um objetivo, o time dos caras são bem armados, eles têm a finalidade deles, mas não é vistoso. Eu digo pra vocês, se o Flamengo jogasse como o estilo que o Palmeiras joga, no estilo que o Palmeiras foi campeão, nem torcer eu torço, cara. Porque eu fui acostumado desde criança, desde moleque, a ver espetáculo. Cresci com aquela máquina de time do Zico. Aquilo não jogava, aquilo dava espetáculo. Então, o meu parâmetro é exigente. Não importa ganhar. Aliás, importa ganhar, mas ganhar dando espetáculo. Ganhar jogando bem. Coisa que depois daquele time do Zico eu só fui ter realmente o prazer em 2019. Que foi aquela máquina que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Que ali sim, a gente ia ver jogo do Flamengo e nós iríamos assistir espetáculo. E é isso que nós estamos querendo. Nós temos hoje um time, um elenco, um clube que tem todas as condições de nos proporcionar melhores exibições, melhores jogos. Isso hoje, esse primeiro tempo hoje, risca do mapa, mano. Risca do mapa porque isso aqui não existe. Jogamos de uma forma pobre, de uma forma triste. Um chute a gol aos 50 minutos. Contra esse time, que é um time de aquela velha escola retrógrada do futebol brasileiro. Aqueles técnicos mequetrefes que jogava todo mundo atrás e jogava por uma bola. O Palmeiras é isso melhorado. Porque melhorado que eu digo no sentido de estudo do jogo. O técnico deles é um cara que define melhor para mim defensivamente. O time do cara é mais estruturado. Futebol de antigamente, esses técnicos retrógrados, era todo mundo atrás, pega uma bola, joga pra frente, correria dos pontas e é isso, contra-ataque. Foi assim que a gente cansou ver, torcendo desses técnicos mequetrefe, que eram campeões jogando pavorosamente, e era assim. E quando a gente descobre que o futebol pode ser muito mais que isso,
você se torna uma pessoa exigente. E é meu caso aqui. Eu não aceito o Flamengo ganhar jogando tão pobre como jogou hoje. A gente não tem essa necessidade. Esse pra mim é o foda. Então, 3 lances no primeiro tempo. Um chute do Palmeiras aos 4, sem perigo, né? Só anotei aqui porque foi pro gol. A defesa, o pênalti, a defesa do Rossi, que é herói do primeiro tempo. E um único chute aos 50 do primeiro tempo. O único chute do Flamengo com Cebolinha e nada. Então, aqui termina a análise do primeiro tempo. Eu dou nota 3 pro Flamengo. Pela questão ofensiva. A questão defensiva deixa quieto. O time arrebentou, o time se portou bem, mas ofensivamente, Deus do céu, complica. Então aqui eu fecho o primeiro tempo. E aí, galera, vem o segundo tempo. O nosso querido Felipe já entra, já vem o jogo, já volta pro jogo com mudanças, né? Sai o Cebolinha, entra o Michael. O Cebolinha que fez uma partida, um pesadelo. É aquele dia que a noite. Não acertou nada. Tudo bem, o sistema todo defensivo do Flamengo é eliminado. Se eu tivesse que fazer aqui quem passa, quem não passa, tá todo mundo fora. Todo mundo. Mas, enfim, primeiro tempo foi, Cebolinha substituído, entra Michael no intervalo. E o jogo começa e a mesma coisa. O Flamengo um pouco mais assanhado, tentando se insinuar um pouquinho. Mas até então, nada. Como até não estava acontecendo nada, aos 12, o Gerson se machuca. Preocupante. Joelho esquerdo. Agora é ver o que vai acontecer, né? O que espera aí do nosso Joker. Preocupante, muita dor. Fazer uma jogada, acho que não sei se ele torceu, jogou a bola pro lado esquerdo e sentiu o joelho esquerdo. E aí não aguentou, pediu para sair, entra o Danilo. E aí começam os remanejamentos, né? O Danilo vai para a direita, o Varela vai na posição do Gerson. Olha a salada, né? Varela na posição do Gerson, que eu também vou destacar o Varela aqui, tá? Vou destacar o Varela negativamente, mas vou destacar. Então aí o Varela, que não estava nada bem, vai para a posição do Gerson. Eu falei, caraca, o negócio vai ficar doido. Aí 15 minutos sem chute de lado nenhum, o que poderia ser uma oportunidade boa pra gente, o contra-ataque. E aí, meu irmão, o BH pega a bola na direita, o Michael aberto sozinho, né? Foi a melhor jogada até aqui o momento, a melhor jogada do Flamengo no jogo. Michael, o BH puxou para a direita, Michael aberto na esquerda sozinho, na hora do passe para dar para o Michael fazer o gol. O zagueirão do Palmeiras interceptou. Olha o que eu tô falando, não foi nem chute, foi um perigo, um lance de perigo que não resultou em absolutamente nada. Isso 15 minutos. Agora eu vou passar para 25 minutos. Olha aqui o jogo. Esse é o jogo que eu tô falando para vocês. 25 minutos, pênalti marcado em cima do Arrasca. Aí a transmissão é outro lance que é complicado, cara. É difícil assistir jogos com certas emissoras, analistas de futebol, que eu vou falar, não, cara, os caras, meu irmão, mas é dificílimo. O cara totalmente paulista, dizendo que meio adiante a situação não teria que ter sido a mesma medida. O lance do Alexandre. Cara, o Alexandre tava nas costas do cara. Realmente deu um toquezinho sem força e o cara desaba. O cara nem viu quem era. Podia ser até jogador do próprio time dele que ele ia despencar. Que tava de costas, não viu quem era. Sentiu o toque, se jogou. O Arrascaeta não, era de frente. Mano a mano, ele driblou o cara, deixou o cara pra trás e o cara foi lá, segurou ele. Pô, que uma comparação uma com a outra, o que isso tem a ver, cara? Que comparação esdrúxula é essa, meu camarada? Você querer comparar um cara que toca
nas costas do malandro, e o cara sem força, só encostou, e o cara se jogou, e o outro que foi driblado e botou ali para tentar ludibriar. Não, mas ele tentou impedir a passagem, literalmente impediu a passagem. E aí o Arrascaeta foi pro chão, mas ele já tinha passado, meu irmão, o cara já foi, a bola ele já tinha dado o drible, a bola já estava na frente, ele já tinha ido embora, e o cara foi lá, ó, fez isso aqui, alavanca, para segurar o cara, e faz uma comparação uma com a outra. Me faz um favor, irmão, pelo amor de Deus, fala sério, vamos respeitar aqui, cara. Querer. Bom, enfim, deixa quieto. E aí o Arrasca aos 27 cobra e com muita classe, né? Viu a posição ali do Everton, viu que o Everton já tinha dado a dobrada de joelho, colocou no canto oposto, matou o gol. Flamengo 1, Palmeiras 0. E aqui nós estamos aqui ganhando o jogo, ficando um ponto atrás do Palmeiras na classificação. E aí, galera, depois do gol, vai entrar agora um pedacinho que o Palmeiras vai se assanhar. 31, né, o gol foi aos 27, aos 31, boa jogada do Palmeiras, chute para fora. Aos 34, chute do Palmeiras para fora. Aí 35, substituições do Flamengo. Substituição do Flamengo, sai o Luiz Araújo, entra o Ayrton Lucas. Também sentiu, recebeu uma solada, sentiu, e aí pediu para ser substituído, vem o Ayrton Lucas. Ou seja, Alessandro mais recuado e o Ayrton mais para frente. 37, chute do Palmeiras para fora, né? O Palmeiras tentando chutar de tudo quanto é jeito. 39, substituições, aí sai o Arrasca e o BH, dando passagem para o Wallace Ian e o Pedro. 42, agora eu vou falar uma coisa para vocês. O Wallace Ian entrou aos 39. Aos 42, cara, esse garoto, ele é do caraca, mano. Ele é absurdo. É muito bom jogador esse menino. Ele recebeu a bola veio de um lateral, ele fez a jogada ali, já deu a primeira desconcertada, acionou o Ayrton Lucas, que aí a bola volta para ele, e aí, meu irmão, aí ele acaba. Aí ele acabou porque ele fez a jogada e botou o Ayrton Lucas na cara do gol. O Ayrton Lucas não perdoou, e aí colocou a bola pro fundo da rede, estopa, praticamente aniquilando a partida. Flamengo 2, Palmeiras 0. Wallace Ian deu as caras, mostrou serviço, a oportunidade. É aquele negócio, quando você vem do banco e você demonstra que você realmente quer a oportunidade, você mostra serviço, você tira da manga as suas credenciais. E o moleque mostrou personalidade, mostrou vontade, mostrou habilidade, enfim, cara, e aí deu um gol. Faz e me abraça, jogador. E o Ayrton Lucas não perdoou, estopa Mengão 2-0 com essa linda jogada do Wallace Ian. E aos 46, novamente ele vem, chuta a bola, só que a bola vai para fora. Palmeiras chega já no final aos 53 e o Rossi, nosso espetacular goleiro, salva o Mengão aos 53 e fim de papo na segunda etapa. Flamengo 2, Palmeiras 0. O banco surtiu efeito, porque eu fiquei preocupado quando o Gerson sai e o Varela assume o lugar do Gerson, porque desfigurou completamente, mas o time se portou bem, e o Flamengo não que tenha feito um bom jogo no segundo tempo, mas jogou muito menos pior do que o primeiro tempo, porque o primeiro tempo não existiu. Foi um time que a defesa estava sendo provada, e nesse ponto, beleza, nota 10. A defesa do Flamengo resistiu, teve o pênalti, o nosso goleiro espetacular defendeu, mas a gente sofreu muito. Segundo tempo, o Flamengo não sofreu, em poucas situações, mas o Palmeiras chutando de fora da área no desespero, mas sem grandes riscos, e o Flamengo se portou muito melhor do que no primeiro tempo. E o principal, o banco deu o resultado. O Wallace Ian e Ayrton Lucas resolveram a partida. Eles entraram e eles resolveram a partida. Então aqui fica.
Bom, galera, agora vamos aqui para a nossa parte final, quem passa e quem não passa. Então, aqui eu acho que vai ter muita... vai ser muito altos e baixos aqui. Então vamos lá, o Rossi, 10. Um dos melhores jogadores do Flamengo. Hoje eu vou colocar na conta do Rossi e do Wallace Ian, meus craques, porque o Wallace Ian entrou e resolveu a partida porque deu o gol, fez a jogada, recebeu a bola do lateral, fez a jogada, aí foi a tabela Ayrton Lucas e Wallace Ian, e ele deu o passe açucarado pro Ayrton Lucas fazer o gol. Então o garoto entrou, incendiou a partida e em 3 minutos ele deu a vitória pro Flamengo. Então Rossi, melhor da partida, juntamente com Wallace Ian. Já adiantei aqui. Então Rossi passa com nota 10. Varela é complicado. Varela errou muito, estava errando ali muito, fragilizado, sendo a todo momento ali muito pressionado. Os caras do Palmeiras marcando em cima e ele não estava dando conta, estava se enrolando. Fez o pênalti. Então, Varela, hoje você não passa. Hoje, para mim, você não passa aí na nossa prova. Léo Ortiz e Léo Pereira passam com louvor, Alessandro passa com louvor. Everton Araújo, mantendo uma consistência, cresceu muito, está crescendo muito esse garoto, passa com louvor. Gerson, na parte defensiva ajudou muito, na parte ofensiva 0, inexistente. Dou nota 5 pro Gerson, é um machucado preocupante. Então, atenção para o nosso querido Joker, que não está no mesmo nível de tempos atrás, não está. Mas, enfim, parte defensiva ajudou muito, parte ofensiva não existiu. Arrascaeta, cara, se tu tirar o pênalti que ele sofreu e que ele marcou, ele nem estava em campo. Mas é isso, né? Um cara do quilate dele, uma situação, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, vou passar ele na prova, mas com exclamação, velho. Exclamação, porque o negócio aqui não tá legal, não. Não tá legal, não. No primeiro tempo deu até pena do Arrascaeta. Deu até pena. E o segundo tempo ele só se redimiu por causa do lance que ele sofreu o pênalti e marcou o pênalti. Ponto, é isso. Agora, o futebol dele, muito abaixo. Não fica aqui com nota 5. Por causa do pênalti. Senão, meu irmão, era reprovado direto. Luiz Araújo não existiu em campo, nem vi. Cebolinha, quem é Cebolinha? Nem vi. Bruno Henrique, muita corrida e corre e nada. Meu tempo sucumbiu, nem vi. Então, complicado. Falei aqui pra vocês. Entrou Michael, segundo tempo, razoável, nota 5. Danilo não comprometeu em nada, passa com louvor. Ayrton Lucas passa com louvor. O Wallace é o nome do jogo. E o Pedro Pedro, nosso querido artilheiro, parece que ele tá em slow motion, cara. Tá em câmera lenta e os caras estão voando. Então é difícil você jogar com velocidades muito diferentes. Ele tem técnica, tem domínio, tem inteligência, tudo, mas tá sem velocidade, não tem velocidade. E aí, em determinado momento do jogo que precisa de ter um pouco mais de agilidade, ele tá sem. Então, mas ao Pedro, fiz eu ver algumas boas jogadas dele, eu vou deixar a nota 5 pro Pedro. Então é isso, galera. Aqui a gente fecha o comentário do jogo. O Flamengo venceu, mas não convenceu. E é isso. Quando eu quero ver, eu exijo desse time o que ele pode dar de melhor, o que ele tem condições de dar de melhor, porque é o elenco mais caro do continente, é o elenco mais forte do continente, e não pode jogar essa pobreza que jogou hoje. Uma pobreza, não pode. Ganhamos o jogo, mas não jogamos nada. Essa é a grande realidade. Se você gostando ou não gostando, tem torcedor que é aquilo, meu irmão. Não importa como é que ganha, tem que ganhar. Não importa como, tem que ganhar. Não, comigo não é assim, não. Comigo, se não jogar bem, é lapada. O Flamengo hoje não jogou bem, ganhamos o jogo contra o nosso maior rival dos últimos anos. Não é Vasco, não é Botafogo, não é Fluminense. Hoje o maior rival do Flamengo nesse momento é o Palmeiras.
que vem disputando os títulos com o Flamengo há 7 anos, disputando títulos e mais títulos com o Flamengo. Então, meu irmão, você entregar isso, esse jogo pobre contra hoje o nosso maior rival, com quem a gente está dividindo aí mais os títulos, é complicado. Não fiquei satisfeito. Eu vou dar uma nota geral pro jogo, nota 6 pela vitória. Pela vitória, porque pelo jogo jogado, eu dou nota 3. Entendeu? Mas pela vitória, nota 6. E é isso. Vamos lá, nossos próximos compromissos. Estamos aí agora aí na cabeça aí, colado com o Palmeiras, 1 ponto, pra gente poder tomar essa liderança e buscar esse caneco. Próximo compromisso é o Deportivo, pra gente poder também encaminhar nossa classificação para Libertadores. E vambora, galera, vamos com tudo. Então, se você puder se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, deixar seu comentário e compartilhar o vídeo, fica aqui o meu mais sincero agradecimento. Uma semana abençoada, Deus abençoe todos vocês. Tamo junto, valeu, até a próxima.